Sejam todos muito bem-vindos. Nosso assunto desse curso é precificação. A gente aqui da Bom Trato se preocupa com o seu bolso, se preocupa com a gestão financeira do seu escritório de advocacia, e o nosso objetivo aqui é falar como que faz para você cada vez mais acertar na precificação dos seus serviços jurídicos. Vamos lá, vamos ao assunto de hoje. A gente vai dividir todo esse curso, toda essa nossa jornada de preço, em 4 aulas. A primeira delas, nesse momento agora, a gente vai falar da coisa mais importante de todas elas, que vai ser como a base fundante, o alicerce, para, inclusive, você começar a construir esse seu preço. A gente vai falar sobre a estratégia, a importância de você ter estratégia no seu escritório de advocacia. Aula 2, a gente vai começar a entender o que deve compor e integrar o seu preço. É uma fórmula matemática, sei que a gente, enfim, advogados e números é sempre um desafio, mas cada vez mais a gente quer desmistificar e acabar com esse nosso receio quanto aos números. A gente só tem receio quando a gente não conhece, não entende minimamente, até mesmo da importância dos números no nosso dia a dia profissional. Por isso, aula 2, a gente vai mergulhar a fundo nessas componentes do seu preço. Na aula 3, a gente vai ampliar o olhar, deixar um olhar cada vez mais de longo prazo, um overview de futuro, uma perspectiva de futuro. A gente vai entender sobre uma das variáveis mais importantes na hora de você compor o seu preço. O tempo de dedicação, o tempo e a construção da sua estratégia na prática como um todo. E na aula 4, a gente vai trazer um mergulho em uma das coisas que, enfim, aqui a gente colocou em inglês, member, get member, mas traduzindo, nada mais é do que como você começar a girar o famoso boca a boca positivo. Um cliente te indicando para os amigos, para os familiares, você criando ali quase que uma máquina de criação de novos clientes, enfim, criando um ciclo virtuoso e positivo para sempre alimentar o seu escritório de advocacia. Esse, em linhas gerais, a gente vai passar por todos esses pontos. Eu espero que vocês cheguem conosco até a aula 4. Deixem aqui sua mensagem, deixem aqui o seu feedback. Se tiver dúvida, pode escrever para a gente, pode mandar essas dúvidas todas. No meados ali da segunda aula, a gente vai dar um presente, então fiquem conosco até o final. A gente tem um presente que é, enfim, é uma das maneiras para a gente começar a desmistificar até mesmo os números e o Excel como uma ferramenta importante de manejo dos números e das questões financeiras do seu escritório de advocacia. Bom, esse aqui vai ser a nossa jornada, esse é o nosso caminho. Ao final dessas 4 aulas, a nossa intenção é aqui que cada vez mais você tenha clareza em criar o seu preço e ter a certeza de que esse preço está bem posicionado no mercado. Vamos lá, vamos começar a nossa aula 1, vamos falar sobre estratégia. Aula 1, aula sobre estratégia. O seu preço, ele faz parte de algo maior, ele faz parte da estratégia do seu escritório de advocacia. Estratégia é algo que todo negócio, sei que a atividade jurídica não tem um fim empresarial, um fim mercantil, mas cada vez mais se a gente se aproximar desses conceitos empresariais, da administração e da gestão de empresas, mais a gente consegue absorver o melhor delas e tentar adaptar para a nossa realidade. Toda empresa ela precisa ter uma estratégia. Na verdade, se ela é construída sem uma base, sem um alicerce, ela passa pelas condições adversas de crise econômica, crise financeira, sendo mais abalada. Por isso, é importante ter uma estratégia, porque ela que vai nortear não só o cliente-alvo, mas também as tomadas de decisões, seja aquelas tomadas de decisões cotidianas e triviais do dia a dia, seja aqueles planejamentos e estratégias de 5, por que não 10 anos de
crescimento e amadurecimento daquela pessoa jurídica. A estratégia, ela pode ser, simplificando aqui o conceito, até mesmo da ciência da administração, ela pode ter dois focos. O primeiro foco, um olhar para a quantidade, para o volume. E um outro foco, um foco e um olhar para a qualidade, para o tempo de customização, por um tempo de dedicação diferenciado ao foco de quantidade. Explico. Quando a gente direciona o nosso foco e a nossa estratégia, a gente consegue otimizar os caminhos e consegue resultados mais eficientes, usando menos recursos, sejam eles recursos de tempo, recursos humanos. Vocês já ouviram falar sobre a regra de Pareto? Pareto é um italiano que viveu há muito tempo atrás. Ele era um estudioso e tinha um olhar bem crítico e bem analítico sobre as coisas, não só no âmbito da economia, mas também no âmbito até mesmo da sociologia. E o que diz essa regra de Pareto? Pareto ele começou a observar que 80% dos resultados que a gente costuma ter, ele advém de 20% dos nossos esforços. Isso pode ser aplicado nos mais diversas frentes. E eu vou dar um exemplo não administrativo, não jurídico, vou dar um exemplo cotidiano do nosso dia a dia. Advogadas que estão me ouvindo aqui, vocês já pararam para pensar que 80% do seu ano, das suas semanas, você usa 20% do seu guarda-roupa? Isso quer dizer que a distribuição proporcional da questão de uso e resultados, ela costuma tender nessa proporção de 80-20. Você já parou para pensar agora que você, no seu celular, você passa 80% do tempo usando apenas 20% dos aplicativos que lá estão? Os outros você até tem baixados, mas enfim, é uma coisa bem pontual. 80% do tempo é olhando para aqueles 20%. E o que o Pareto fala sobre isso? A importância da gente saber essa proporção e essa tendência de resultados de causa e efeito e canalizar o nosso foco e a nossa energia da nossa estratégia para colher melhores resultados. Por isso, não é que você vai anular e se você optou por quantidade, você vai deixar de ter qualidade. E se você optou por qualidade, você vai deixar de ter quantidade. O importante é você entender onde está o seu foco, onde você vai dedicar mais tempo, mas não excluir a outra vertente da estratégia, certo? Isso é uma noção de proporção. Se a gente pensar, então, numa semana, saiba ali, 5 dias, 4 dias da semana, se você optou pela estratégia de quantidade, 4 dias na semana, você vai trabalhar efetivamente para fazer acontecer essa estratégia, para operacionalizar essa estratégia. Os outros 20%, outro dia da semana, você pode até olhar o seu foco e colocar sua energia para a qualidade. Mas saiba que o diferencial, onde vai fazer você crescer, são esses 80% de dedicação. 80% de dedicação para os seus tantos resultados que você vai colher a partir de então. Então, não é um ou outro. Você pode, sim, escolher essas duas estratégias, mas é importante que você saiba qual é o seu foco de energia, onde você vai gastar mais tempo e dedicação para construir esse seu nome, essa sua reputação, inclusive na sua praça. Vamos explicar um pouquinho melhor quando a gente dá uns exemplos. E a gente gosta aqui de exemplos não jurídicos, porque acho que a vida cotidiana ela nos coloca com muitos exemplos claros e tangíveis que nos ajuda a perceber onde que deve ser o nosso foco. Aqueles restaurantes que tiveram foco
e estratégia na quantidade, eles funcionam com uma metodologia semelhante ao McDonald's. Em contrapartida, aqueles restaurantes e aqueles espaços, aqueles negócios que tiveram 80% do seu foco em qualidade, eles funcionam como se fosse o restaurante do chefe fulano de tal. Então, tem até ali uma personalidade, tem até, olhando aí na imagem, tem até alguém que assina aquele prato de alguma forma. O que eu quero que a gente observe nessa escolha de estratégia para o nosso serviço jurídico? Quando a gente olha sobre a perspectiva da quantidade, a gente precisa ter um fluxo, um volume de clientes grandes a um preço menor. Concorda que o McDonald's ali é a noção de fast food? Ele ganha no giro. Quanto mais pessoas passarem ali, mais a lucratividade daquele dia, o faturamento, depois a gente vai até entender a diferenciação de faturamento e lucratividade, mas o faturamento daquele dia está a partir de uma métrica de quantidade. Em contrapartida, aqueles restaurantes que têm um foco na qualidade, eles não precisam de volume de clientes. Eles precisam colocar o cliente certo naquela mesa, daquele espaço, e ele vai ganhar na margem. Os preços dele vai ser um pouquinho mais caro. Então, a gente começa a entender essa variável e essa questão da proporção entre focar na quantidade e focar na qualidade. Então, quando a gente está diante da estratégia McDonald's, estratégia de volume, quanto mais clientes, melhor, porque eu, inclusive, organizo os meus recursos humanos, organizo a minha cozinha em formato de linha de produção. Para isso, eu até mesmo vou indicar para vocês um filme. Sei que ele não está mais na Netflix, mas vocês conseguem achar facilmente no YouTube. Se chama Fome de Poder, que fala, inclusive, da construção da estratégia do McDonald's. Como que eles organizaram o layout da cozinha para atender cada vez mais clientes, para padronizar as franquias, crescer no mundo todo. Vale muito a pena assistir esse filme. Ensina muito sobre rotinas e procedimentos internos na gestão de pessoas, na gestão de organização de espaço físico. Fica aí essa referência para vocês. Então, o escritório de advocacia que tem uma estratégia em quantidade se alinha a essa metodologia, a esse modus operandi do McDonald's. Em contrapartida, o escritório de advocacia, que se organiza a partir de um olhar ali, de um restaurante, de um chefe de cozinha que assina aquele prato, ele está cada vez mais alinhado a uma estratégia de customização. E agora eu pergunto para vocês, quando vocês vão no McDonald's, vocês conseguem, de alguma forma, customizar o seu produto? Não consegue? Então, eu falo assim, eu quero o meu Big Mac sem picles. Customizei, mas eu estou dentro de uma estratégia de volume. Então, aí que está os 20% de foco de energia. Mas eu consigo falar assim, eu não quero a carne do Big Mac e tal, eu quero o lanche do Big Mac com a carne do McFish. Isso você já não consegue, porque daí você tem padrões naqueles serviços. Em contrapartida, quando eu vou ali num restaurante, num espaço em que tem a estratégia de customização, eu tenho mais flexibilidade na hora de construir o meu pedido, eu como cliente. Eu consigo entender quais são a organização daquele espaço e eu pago mais por isso. Eu como cliente, entendendo que ele vai customizar aquele serviço para mim, aquilo tem um custo e, portanto, o restaurante, o escritório, ele cobra mais por isso. Perfeito? Vamos evoluir a partir daí. E agora vem uma pergunta para vocês. Por que, então, feitas essas considerações, feitos esses exemplos, por que decidir a estratégia
é importante para precificar os seus serviços jurídicos? Eu faço a pergunta retórica e eu mesma respondo. Para você selecionar os clientes certos, para você se posicionar no mercado de forma que o público entenda onde você está. Se você é para o bico deles ou não. Se você pode sentar naquela mesa daquele restaurante ou não. Se eu não tiver, eu enquanto gestor, eu enquanto líder do escritório, enquanto sócio principal desse escritório, se eu não souber a estratégia que eu quero aplicar, nem mesmo a praça, nem mesmo os seus potenciais clientes vão entender onde você está. Eles nem mesmo vão entender se vale a pena marcar, agendar uma conversa com você, ele vai ficar com receio se ele vai poder pagar por aquilo ou não. Enfim, você vai passar informações não claras e, às vezes, até mesmo incoerentes, e você vai acabar perdendo potenciais clientes se você não, à partida, decide qual é a sua estratégia. Se vocês forem hoje para o McDonald's, hoje, 2021, 2022 para o McDonald's, vocês vão perceber que depois de muitos anos, muitas décadas, muito crescimento com a empresa, depois de terem cada vez mais fundado e criado raízes e conhecimento do público de que eles eram focados na quantidade, cada vez mais eles estão querendo se aproximar da estratégia de qualidade. Então, cada vez mais tem ali um processo de ser visto também como um espaço, até mesmo o espaço físico mudou um pouco. Então, tem toda uma construção e uma aproximação na estratégia de customização. Mas isso foi feito no ano 1 do McDonald's? No ano 2? No ano 10? Não. Depois de muitas décadas de consolidação do modelo de negócio, ele pode se dar ao luxo de tentar passar para outra estratégia. Mas desde que ele não perca as suas raízes e o que fez ele chegar até onde ele está hoje. Então, esse é o grande ponto. Entenda esses dois raciocínios. Entenda que é possível fazer um reposicionamento de marca, mas isso só vai dar clareza, isso só vai ser possível se você tiver feito a lição de casa e o trabalho de base por muitos anos com muita consistência. Se você tentar fazer isso logo no ano 1, logo no ano 2, não é aconselhável. Nem mesmo no ano 10 é aconselhável. Talvez depois, passada uma geração ali, você pode pensar em reposicionamento. Mas também tem cada vez mais, existem consultorias especializadas nisso, de como se reposicionar marcas, reposicionar reputação, enfim. É um olhar crítico que eu quero dar para vocês. Foque em construir por muito tempo e no detalhe cada uma dessas estratégias para depois vocês conseguirem fazer a transição para uma outra estratégia de forma suave, sem confundir o seu cliente, sem confundir a praça, de alguma forma. Esses são os nomes técnicos nisso tudo. Fecha parênteses, voltando aqui. A estratégia faz parte da sua precificação. Até mesmo para o seu cliente se sentir confortável em bater na sua porta. Ele vai se sentir minimamente acolhido, porque de alguma forma, ele entende que aquele espaço é onde ele cabe, onde o bolso dele cabe, certo? Então, entenda que fazer essa escolha vai ser crucial para a sua carteira de clientes, e essa carteira de clientes vai querer saber, ao fim e ao cabo, ele vai querer saber sobre o seu conhecimento técnico, sobre, enfim, os seus anos de experiência, mas a tomada de decisão dele mesmo, crítica, o ponto crítico, vai ser quanto vai custar isso tudo, doutor. E aí, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. É por ali que a tomada de decisão dele vai se desenrolar. Vamos seguir aqui nesse nosso mergulho na estratégia e na precificação dos seus serviços jurídicos.
Além do perfil de clientes, escolher a estratégia vai também definir o perfil das pessoas que trabalham no seu escritório. Já parou para pensar que tem pessoas que, enfim, principalmente no nosso âmbito jurídico, que são mais inclinadas à vida acadêmica, a, enfim, serem professores, ao mestrado, ao doutorado. Essas pessoas, elas não cabem num escritório de advocacia num estilo McDonald's, porque elas gostam, o mergulho delas e o prazer delas dentro da ciência jurídica, o prazer delas é o prazer da pesquisa, da customização, do detalhe, do julgado internacional. Então, por que é importante decidir a estratégia? Porque até mesmo os seus recursos humanos, o seu RH e o perfil de vagas, quando você abrir para o seu escritório de advocacia, ele já vai pontuar e separar e filtrar qual é o perfil de profissional que você procura por ali. Em contrapartida, aquele profissional, aquele advogado que gosta de um dinamismo de audiência, que é um pouquinho mais ali, gosta de um contraditório, da ampla defesa, que gosta de um espaço mais contencioso, ele vai gostar do volume e de uma agenda cada vez mais na estratégia McDonald's. Ele vai gostar mais dessa agenda mais, de alguma forma, ali, tete a tete com o cliente, tete a tete com o juiz, com a parte contrária. Então, são perfis de pessoas, não existe melhor e pior, existem perfis de pessoas. Quando as pessoas elas estão nos lugares certos, elas conseguem demonstrar o melhor delas. Então, escolher a estratégia não vai ser só um filtro de clientes, vai ser também um filtro de recursos humanos dentro do seu escritório de advocacia. Ponto 3. Você também, a partir da estratégia, consegue até mesmo organizar o espaço físico do seu escritório. Claro que a gente está falando de um momento de pandemia, enfim, finalizações dessa temporada de pandemia, a gente aí tem aí um momento de adaptação nisso tudo, mas pensando em condições não pandêmicas. Num escritório estilo McDonald's, eu tenho uma disposição de mesas e uma estrutura de espaço físico diferente do que num escritório à la chefe de cozinha. Em um, eu preciso ter mais silêncio, eu preciso ter mais customização, eu preciso ter mais requinte aos detalhes, um olhar aos detalhes. Em outro, eu preciso ter mais interação, conversa, troca de fulano mandou meu documento, e eu não preciso, enfim, efetivamente ali ter uma distância de salas, eu posso ter um espaço próximo, em que essas pessoas estão próximas, para facilitar esse diálogo. Então, até mesmo o espaço físico vai interferir na sua estratégia. Localização do seu escritório na sua cidade. Se você escolher a estratégia McDonald's e você escolher a estratégia chefe de cozinha, você também vai ter que ali, é uma das matrizes de decisão para você escolher onde vai ser a sede fixa do seu escritório. Será que vai ser na rua mais movimentada? Na rua próxima aos bancos, na rua próximo à Caixa Econômica Federal, na rua próxima à Justiça do Trabalho aí na sua cidade, ao tribunal da sua cidade? Será que você precisa de um espaço em que circule muitas pessoas, perto de empresas, perto do comércio da sua cidade? Será que seu escritório ele tem que estar posicionado ali? Se você for da estratégia McDonald's, talvez você precise de movimento. Talvez a localização do seu escritório vá interferir no entre e sai de curiosos e de potenciais clientes ali. Agora, se você parte para uma estratégia chefe de cozinha, você não precisa de tanto barulho. Seu cliente vai chegar até você pela sua reputação que você vai construindo, pelo seu nome, pela sua entrega acadêmica, pelos seus títulos. Então, entenda que a localização também é, sim, um indicador da sua estratégia. Bom, agora é um pouco chovendo molhado, que esse é o nosso tema,
A questão de preço também vai interferir na estratégia que você optar. Quem opta por volume, opta por preço mais reduzido, porque você vai ganhar no giro. Quem opta por estratégia à la chefe de cozinha, você não vai ter tanto giro das mesas, mas quando alguém sentar ali, ela vai gastar mais. Tá? Então, se em um eu vendo 10 hambúrgueres, 10 serviços jurídicos no valor de R$10, por exemplo, números hipotéticos, tá? No outro, eu vendo um serviço jurídico a R$100, certo? E esse é o ponto, eu acho que é isso que vocês precisam entender. Você consegue ser bem-sucedido nas duas estratégias. Seu escritório de advocacia consegue criar um nome, consegue se estruturar, consegue ter sustentabilidade financeira nas duas estratégias. Olha o McDonald's, gente, olha onde ele está. Olha qualquer lugar, qualquer espaço aí, qualquer país que você for, você encontra ali, porque, enfim, se estruturou de forma quantitativa. Olha quantos restaurantes possíveis à la chefe de cozinha existem por aí. Bem-sucedidos, mais para um público A+, para um público B+, para um público... Mas existe. Então, entenda que você consegue ser bem-sucedido. O que não dá é você ficar indo e voltando nas estratégias. Por isso, o ponto mais importante que a gente quer que fique na sua cabeça nessa aula 1. Consistência na estratégia. Se é para focar, foca para valer. E comece a olhar para esses todos pontos de forma cada vez mais assertiva, inteligente e estratégica. Vamos falar do lucro. E daí essa questão preço-lucro está muito relacionada. Você consegue ter lucro nos dois espaços, com as duas estratégias. E agora vem uma questão. As dores do crescimento. Toda empresa, todo escritório de advocacia, em determinado momento, sente algumas dores de crescimento. E, na verdade, são dores boas, mas antes delas serem boas, elas são dores, e, portanto, precisam ser tratadas. Mas todo mundo quer, enfim, tá com aquele problema bom, de ter muitos clientes e não saber mais como gerir aquilo. Isso é um problema bom. O outro problema é que é mais complicado, e a gente vai ajudar que você contem com a Bom Trato para cada vez mais você ter esse problema bom, cada vez mais clientes possíveis, e, enfim, estruturando esse crescimento e essa sua prosperidade financeira. Mas qual que é o ponto aqui? A depender da sua estratégia, você vai ter desafios, complexidades e dores diferentes. O McDonald's, para ele crescer, ele precisava expandir para outras cidades. Então, ele precisava se estruturar e crescer o nome dele para outras cidades. Então, esse era um desafio, passar ali do ano 2, do ano 3, para uma expansão territorial de cidades. Essa é uma dor. Em contrapartida, o restaurante do chefe, para ele crescer, talvez não é tanto uma questão de alcance geográfico, é um pouco de conscientização do público acerca daquele nome. Se ele faz, por exemplo, uma área específica, por exemplo, uma comida, vou dar esse no exemplo ainda do chefe, né? Uma comida japonesa, enfim, tailandesa. Ele precisa que as pessoas se conscientizem o que é aquele sabor, o que é, o quão requintado são aqueles ingredientes, para cada vez mais crescer. Então, ele precisa fazer um trabalho de conscientização do tema. Por exemplo, fulano é especializado em direito trabalhista, empresarial, farmacêutico. Então, ele customiza tanto os serviços jurídicos que ele olha para as relações de trabalho entre indústrias farmacêuticas e, enfim, empregados como um todo. Então, ele se especializa nisso e ele acaba criando essa reputação cada vez mais específica e, palavra importante, nichada. Então, as dores de crescimento entre a estratégia McDonald's e a estratégia chefe de cozinha são diferentes. Não são melhores e piores, só são diferentes. Tem complexidades e desafios diferentes. Mas o que não dá é
Mais uma vez, repito aqui, você ficar transitando entre uma estratégia e outra, porque você vai ter o pior dos mundos, as dores de crescimento dos dois lados e não vai saber solucionar isso tudo, não vai, inclusive, ter a quem pedir ajuda, certo? Então, feitas essas considerações, se vocês tiverem dúvidas, pode escrever para a gente, tem um espaço dedicado para isso, mas acho que a gente conseguiu aqui tangenciar não só essa questão de cliente, quanto de recursos humanos, localização, complexidade ali do fluxo de caixa entre preço-lucro e dores de crescimento. Vamos seguir adiante aqui na nossa